exortou Elias por estar cansado. Ele não o acusou por fraquejar. Ao contrário, ele enviou alimento, cuidou de sua necessidade mais básica antes de retomar a missão. Porque colocar Deus em primeiro lugar também é isso, permitir que Ele nos renove. Antes de nos enviar de novo, reconhecer que há momentos em que, mais do que fazer, é preciso simplesmente ser tocado, alimentado, restaurado. Na prática, isso significa não ignorar os sinais da alma exausta. Significa saber parar, silenciar, descansar no lugar certo. Não é sobre desistir da fé, mas sobre reencontrá-la nas mãos do Pai. É buscar a presença de Deus, não por obrigação, mas por necessidade vital, como quem diz: Senhor, eu não aguento mais sozinho. E nesse lugar de vulnerabilidade, Deus responde com cuidado, com direção, com força que o mundo não entende. Pense num guerreiro ferido. Ele não deixa de ser guerreiro porque foi atingido. Ele só precisa de tempo para cicatrizar. Elias era esse guerreiro, e Deus não o substituiu. Deus o renovou. O sustento que ele recebeu naquele momento o fortaleceu para caminhar mais 40 dias até o Monte Horebe, onde teria um novo encontro com o Senhor. O mesmo Deus que o chamou agora o sustentava para continuar. Colocar Deus em primeiro lugar não é nunca se cansar, é saber a quem recorrer quando o cansaço chega. É permitir que Ele cuide do interior antes de prosseguir com o exterior. E é exatamente isso que nos prepara para o próximo passo da caminhada. Porque antes de novos desafios, Deus nos oferece o descanso certo. A renovação começa onde a rendição acontece, e o que vem a seguir mostrará ainda mais como o toque de Deus redefine todo o nosso caminho. Nem sempre o que Deus pede faz sentido aos nossos olhos. Às vezes, a lógica humana olha para o que Ele está mandando fazer e simplesmente não encontra razão. Mas é nesse território da obediência sem explicação que o propósito eterno começa a se cumprir. Noé entendeu isso antes de qualquer outra pessoa. Em um tempo em que a maldade dominava a terra, ele recebeu uma instrução que contrariava tudo o que conhecia: construir uma arca em terra seca, num lugar onde nunca havia chovido daquela forma. A ordem era clara, mas absurda aos olhos humanos. Construir um navio imenso, reunir pares de animais, preparar mantimentos para um evento que ninguém jamais tinha visto. E mesmo assim, Noé não questionou. Ele não buscou atalhos, ele não pediu explicações detalhadas. A Bíblia diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Essa simples declaração revela a essência de uma fé que coloca Deus em primeiro lugar, a obediência sem reservas. Noé não apenas obedeceu, ele persistiu. Décadas se passaram enquanto a arca era construída. Ele enfrentou o escárnio das pessoas, a dúvida da vizinhança, o silêncio do céu, mas seguiu firme, porque a voz de Deus era mais forte do que a opinião dos homens. Isso nos ensina que fidelidade não depende de entender tudo, mas de confiar em quem está dando as instruções. Na prática, colocar Deus em primeiro lugar, como Noé fez, significa obedecer mesmo quando a lógica diz o contrário. É seguir uma direção que o Espírito Santo está colocando no coração, mesmo que o mundo chame de loucura. É dizer sim ao chamado, ao perdão, ao recomeço mesmo quando parece improvável. É confiar que Deus vê além da curva que você ainda não alcançou. Ele sabe o que vem depois, e por isso sua ordem nunca é em vão. Pense em um quebra-cabeça. Às vezes uma peça parece não encaixar em lugar nenhum. Você tenta, observa e quase a descarta. Mas quando a imagem começa a se formar, você entende o propósito daquela peça. Assim é a obediência. Muitas vezes, ela parece desconexa, fora do lugar. Mas quando você continua firme, Deus revela a imagem completa. E então tudo faz sentido. Não porque mudou, mas porque você persistiu. A história de Noé nos prova que o impossível acontece quando a obediência se torna maior que a dúvida. A arca não apenas o salvou, mas se tornou a plataforma de um novo começo para toda a humanidade. Quando Deus é o centro, até as ordens mais estranhas se tornam pontes para o propósito.
Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário. Nem toda dor permanece como uma sombra silenciosa dentro da alma, especialmente quando envolvem perda. O luto não é apenas pela morte de alguém querido. Ele também pode surgir diante do fim de uma fase, do encerramento de um ciclo, da ruptura de um sonho. E nessas horas, até a fé parece quieta, até o céu parece distante. Mas é nesse silêncio que Deus mais se aproxima. Porque a dor não afasta a presença, ela prepara o coração para reconhecê-la de forma mais profunda. Maria Madalena sabia o que era perder. Ela havia sido liberta por Jesus de tormentos espirituais profundos. Tinha visto sua vida ser transformada por completo. Desde então, seguia o Mestre, servia, caminhava junto. Mas agora ele estava morto. E com ele parecia que toda a esperança também havia sido sepultada. Ainda assim, ela permaneceu. Foi ao túmulo, chorou, procurou. E foi nesse cenário de dor, persistência e fidelidade que ela ouviu uma pergunta que mudou tudo. Por que choras? A quem procuras? João 20:15. Essas palavras não foram apenas um consolo, foram um chamado à reflexão. Maria estava buscando um corpo, mas encontrou um Salvador vivo. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar até na dor, Ele transforma o fim em recomeço. Ela não correu, ela não desistiu. E por isso foi a primeira a ver o ressuscitado, a primeira a ouvir seu nome sendo chamado por aquele que venceu a morte. Em meio ao luto, ela foi consolada por uma presença que nem a cruz conseguiu apagar. Essa história revela um caminho para quem está sofrendo permanecer, ficar mesmo quando o coração quer fugir, esperar mesmo quando parece que nada mais vai acontecer, e acima de tudo, continuar buscando Jesus. Porque quando Ele é a prioridade, até as lágrimas se tornam parte do processo de ressurreição. Ele não ignora a dor, Ele a transforma. No cotidiano, isso significa levar a dor para Deus, em vez de escondê-la. Significa abrir o coração em oração mesmo quando as palavras falham. Significa não deixar que a perda apague a fé, mas permitir que a fé ilumine a perda. A presença de Deus não apaga o que foi, mas consola com a promessa do que ainda pode ser. Pense em um jardim no inverno. Tudo parece seco, sem cor, sem vida. Mas ali debaixo da terra, as raízes continuam. Elas esperam a estação certa. E quando o sol volta a brilhar, a vida ressurge. Assim também é com a alma que sofre. A presença de Deus é o calor que desperta as raízes, que aquece o coração frio e prepara o terreno para um novo florescer. Maria Madalena foi ao túmulo buscar consolo e encontrou ressurreição. E essa experiência nos lembra que onde há fé, sempre haverá um novo começo. Ainda há mais a ser revelado. Fique comigo. O que vem a seguir pode mudar o que você entende sobre o tempo de espera. Nem tudo que parece certo vem de Deus. Nem toda palavra bonita carrega verdade. E nem toda luz é divina. Vivemos tempos em que as vozes se multiplicam nas redes, nas ruas, até dentro de ambientes religiosos. E muitas vezes, o que parece ser espiritual é na verdade uma armadilha sutil. É por isso que mais do que nunca precisamos de discernimento. Não apenas conhecimento, não apenas emoção, mas discernimento espiritual. A capacidade de reconhecer o que vem do Espírito de Deus e o que é apenas uma imitação disfarçada. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo em Filipos. Enquanto ele pregava, uma jovem escrava o seguia declarando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." À primeira vista parecia uma palavra de apoio. Era verdade.
mas havia algo errado. A voz era certa, mas a fonte não era. A jovem estava possessa por um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz: mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, 18. Esse episódio revela uma chave espiritual essencial. Nem tudo o que fala de Deus vem de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu o que estava escondido por trás daquela aparência de reverência. E só conseguiu fazer isso porque Deus estava em primeiro lugar na sua vida, ocupando não só o centro das suas palavras, mas também o centro do seu discernimento. Foi essa conexão profunda com o Espírito Santo que o capacitou a perceber a verdade em meio ao engano. Na prática, discernir significa não se deixar levar por aparência ou emoção. É analisar o fruto, é buscar confirmação em oração, é consultar a palavra, é ouvir mais o Espírito e menos a nossa própria vontade. Quando Deus é a prioridade, Ele alinha os nossos ouvidos espirituais, e o que parecia confuso começa a se revelar com clareza. O engano perde força diante da luz da presença de Deus. Pense em uma imitação de joia. Aos olhos naturais brilha, reluz, encanta, mas ao ser testada, não resiste ao fogo. Assim é com muitas mensagens hoje. Parecem verdade, emocionam, encantam, mas diante do fogo da verdade bíblica se desmancham. É por isso que precisamos da presença contínua de Deus, para que nossos sentidos espirituais estejam afinados, despertos, sensíveis. O discernimento não nasce do medo, mas da intimidade. Quanto mais próximos de Deus, mais claros se tornam os caminhos. E isso não serve apenas para grandes decisões, mas para o dia a dia, amizades, conselhos, direções, relacionamentos. Em tudo precisamos ouvir, com o coração ligado no céu. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida. E Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu. E viva essa verdade todos os dias com discernimento, entrega e sensibilidade ao Espírito. Ainda há mais luz vindo adiante. Fique comigo. Tem momentos em que o coração anseia por direção. Diante de decisões importantes, caminhos incertos ou dúvidas profundas, muitos de nós buscamos um sinal. Algo claro, algo visível, algo que diga: é por aqui. Mas a verdade é que nem todo sinal vem de Deus, e nem todo silêncio é ausência. Por isso, é fundamental entender como o Senhor fala e como Ele usa sinais. Não para nos entreter, mas para nos alinhar com sua vontade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, os sinais deixam de ser superstição e se tornam confirmação. Gideão é um exemplo clássico. Ele foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas, mas sua insegurança o fez pedir algo inusitado: se houver orvalho somente no velo, e seca sobre toda a terra. Juízes 6:37. Deus, com paciência, atendeu seu pedido, e no dia seguinte fez exatamente como Gideão havia pedido. Ainda assim, ele pediu mais uma vez, invertendo o sinal. E Deus respondeu novamente. O que isso nos ensina? Que o Senhor não se ofende com a busca sincera por confirmação, desde que venha de um coração humilde disposto a obedecer. O problema não está em pedir um sinal, mas em colocar o sinal acima da comunhão. Muitos hoje confundem fé com teste. Esperam sinais espetaculares, exigem manifestações constantes, mas não cultivam intimidade com o Espírito. Gideão só foi ouvido porque já havia sido chamado, e sua dúvida não era desobediência, mas necessidade de firmeza. E é exatamente nesse ponto que precisamos prestar atenção. O sinal é secundário, o relacionamento com Deus é o principal. Na prática, isso significa que ao buscar direção, o primeiro passo não é pedir um milagre, mas entrar em oração, mergulhar na palavra, ouvir conselhos maduros espirituais. Os sinais virão como resposta, não como comando.
Deus fala em sonhos, em conversas, em acontecimentos sutis. Mas só reconhece esses sinais quem está sintonizado com o céu. E essa sintonia só vem quando ele é a prioridade. Pense em um rádio antigo. Para sintonizar a estação certa é preciso ajustar com cuidado, paciência, atenção. Um pequeno movimento muda tudo. Assim também é com a voz de Deus. Ela está no ar sempre. Mas só quem ajusta o coração com reverência consegue perceber quando é Ele quem está falando. E quando Ele fala, o caminho se clareia, a alma se acalma, a decisão se confirma. Colocar Deus em primeiro lugar nos capacita a não apenas buscar sinais, mas entender os que já estão sendo dados. Às vezes, a resposta está em um versículo lido no momento certo, em uma paz inexplicável diante de uma escolha difícil, em uma porta que se fecha, e só depois entendemos o livramento que ela representava. Deus é claro, mas não é ruidoso. Ele fala, mas é preciso saber ouvir. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Fique até o final, porque o que ainda será revelado pode ser exatamente a direção que você tanto tem buscado. Às vezes Deus vai nos chamar para andar sobre aquilo que está nos assustando. Vai nos convidar a caminhar em meio ao que parecia nos afundar. E nesse momento, o único jeito de continuar em pé será manter os olhos fixos nele. Foi isso que Pedro viveu. Numa noite em que tudo parecia desmoronar, o mar estava agitado, o vento era forte, o barco era pequeno demais para dar segurança. Mas mesmo assim, Pedro ouviu uma palavra que mudou tudo. Vem. Mateus 14, 29. Essa única palavra liberada por Jesus foi o suficiente para que Pedro deixasse o que era seguro e começasse a andar sobre as águas. Não foi a força de Pedro que o sustentou, foi a fé na palavra que ele ouviu. Enquanto seus olhos estavam em Cristo, o impossível se tornava real. Ele caminhava por cima daquilo que antes poderia matá-lo. Mas bastou um segundo de distração, um olhar para o vento, uma fração de dúvida, e ele começou a afundar. Foi nessa hora que gritou por socorro, e Jesus imediatamente o segurou. Essa história nos mostra que fé não é ausência de medo, mas decisão de confiar. Pedro teve medo, mas decidiu sair do barco. E isso é o que diferencia quem vive milagres de quem só os observa. Colocar Deus em primeiro lugar é justamente isso. Escolher confiar mesmo. Quando tudo em volta parece ameaçar, é ouvir uma palavra e caminhar sobre ela, mesmo quando o mar grita o contrário. Na prática, isso pode significar manter a fé em tempos de crise, seguir adiante mesmo sem ver a resposta completa, continuar acreditando mesmo quando todos ao redor dizem que não vai dar certo. É dizer sim para Deus enquanto a lógica diz espere. É manter os olhos fixos em Jesus quando os ventos das emoções, das opiniões e das circunstâncias tentam tirar nosso foco. Pense em uma bússola em meio a uma tempestade. As ondas balançam, o vento empurra, mas o ponteiro sempre aponta para o norte. Jesus é esse norte. Enquanto olharmos para ele, saberemos para onde ir. Mas se olharmos para a força do vento, perderemos o equilíbrio. A fé que se mantém é a fé que não negocia o foco. É uma fé que não anda por vista, mas por convicção. Pedro nos mostra que é possível andar por cima do que parecia nos destruir. E mesmo quando falhamos, Jesus ainda estende a mão. Ele nos puxa de volta, nos reposiciona, nos acalma. A jornada não termina quando vacilamos, mas quando decidimos não olhar mais para ele. O segredo da fé inabalável está em saber quem está chamando. E se foi Jesus quem disse vem, então o impossível se torna caminho. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé, porque o que Deus ainda vai revelar pode transformar sua caminhada. Esperar é uma das maiores provas de fé que alguém pode enfrentar. Não há esforço físico, não há visibilidade, não há controle. Apenas o silêncio entre o que Deus prometeu e o momento em que isso de fato se realiza.
E nesse intervalo, o coração é testado, a dúvida sussurra, o tempo cansa, a lógica grita. Mas quem colocou Deus em primeiro lugar, aprende a esperar não com ansiedade, mas com confiança. E ninguém exemplifica isso melhor do que Abraão. Ele recebeu uma promessa aparentemente impossível. Seria pai de uma grande nação. Mas havia um problema: ele e Sara já estavam em idade avançada. Os anos passaram, a promessa não se cumpria. E tudo ao redor dizia que aquilo não fazia mais sentido. Mas mesmo assim, Abraão permaneceu. Ele não duvidou. Ele não desistiu. A Bíblia registra com clareza: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Esse versículo revela um segredo profundo: a fé que permanece em pé durante o tempo da espera é aquela que se alimenta da fidelidade de Deus e não das circunstâncias. Abraão não olhou para o próprio corpo, nem para o ventre de Sara, mas para o Deus que prometeu. Ele sabia que mesmo quando tudo parece contrário à voz de Deus, não muda sua palavra, não falha. A promessa continua viva, mesmo quando o cenário parece morto. Na prática, colocar Deus em primeiro lugar nesse contexto é alinhar o coração com o que ele disse e não com o que os olhos veem. É orar mesmo sem sentir, é agradecer antes de receber, é continuar caminhando, mesmo sem mapa completo, porque a fidelidade de Deus não depende do tempo, da lógica ou das estatísticas. Ela é imutável. E quando confiamos nisso, conseguimos atravessar os desertos sem perder a esperança. Imagine alguém plantando uma semente. Ele não vê o crescimento de imediato. Por dias, semanas, talvez meses, tudo continua igual na superfície. Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. As raízes estão se formando. A vida está brotando em silêncio. Assim é o tempo da promessa. Deus não está em silêncio porque esqueceu. Ele está trabalhando de um jeito que nossos olhos ainda não conseguem perceber. Abraão não foi perfeito. Ele teve seus momentos de fraqueza, mas o que o diferenciou foi a disposição de continuar crendo, mesmo quando o tempo parecia dizer o contrário. E quando a promessa finalmente se cumpriu, ficou claro: Deus nunca se atrasa. Ele cumpre o que diz no tempo exato, da maneira mais poderosa e transformadora. Se hoje você está esperando algo que Deus prometeu, lembre-se: a espera não é castigo, é preparo. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, a esperança deixa de ser apenas expectativa, ela se torna certeza, porque quem prometeu é fiel, e a fidelidade dele não muda. O próximo passo nesta jornada continua revelando o que a fé é capaz de sustentar. Existem falhas que nos fazem acreditar que perdemos tudo, situações em que o erro parece tão grande que até a identidade se esconde. A vergonha cala a voz, o medo paralisa, e a culpa começa a convencer o coração de que Deus desistiu. Mas é justamente aí que a graça se levanta. Quando todos os sinais apontam para o fim, Jesus reaparece com uma pergunta que não julga, mas cura. Uma pergunta que não confronta a queda, mas revela a continuação. Pedro sabia o que era fracassar. Ele prometeu fidelidade, jurou que jamais negaria o Mestre, mas bastaram algumas horas e 3 frases de medo para que sua convicção fosse soterrada pela fraqueza. Negou Jesus não uma, mas 3 vezes. O olhar de Cristo o alcançou naquele pátio, e o remorso tomou conta de sua alma. Ele chorou amargamente, e por dentro talvez tenha acreditado que havia sido descartado. Mas Jesus não fecha o livro por causa de um capítulo difícil. Depois da ressurreição, Jesus se encontra com Pedro. Não em meio a uma multidão, mas em um momento íntimo à beira de um mar. Ao redor, o ambiente era familiar: rede, barco, peixe. Mas o clima era outro. Ali, Jesus faz uma pergunta 3 vezes: Tu me amas? E após a resposta de Pedro, Jesus declara: Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Era mais do que perdão, era restauração. Era Jesus devolvendo propósito a quem acreditava ter perdido o chamado.
Esse versículo revela um princípio eterno: colocar Deus em primeiro lugar é deixar que Ele restaure nossa identidade mesmo depois da queda. É não permitir que o erro defina o destino. É ouvir a voz do Mestre chamando de novo mesmo com o coração ainda quebrado. Pedro foi reintegrado, não porque merecia, mas porque Jesus o amava. E o mesmo amor que o chamou lá no começo agora, o chamava de novo com mais profundidade, mais ternura, mais clareza. Na prática, isso significa aceitar o recomeço, deixar de lado o peso da culpa que nos impede de voltar. É entender que a esperança de Deus não é frágil, ela é insistente. Ela vai até o fundo do poço para dizer: você ainda é meu. É parar de fugir e permitir que Ele encontre você nas ruínas. E quando Ele encontra, Ele não pergunta sobre o erro, Ele pergunta sobre o amor, porque é o amor que recomeça tudo. Pense num vaso quebrado. Aos olhos naturais ele já não serve, mas nas mãos do oleiro, cada pedaço tem valor. E mais do que isso, o oleiro conhece cada rachadura. Ele não apenas restaura, ele transforma. E o vaso restaurado carrega não só beleza, mas história. A história de alguém que caiu, mas permitiu que Deus o reconstruísse com mais propósito do que antes. Poucas pessoas vão entender essa mensagem. Mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. O que vem a seguir é mais uma peça essencial dessa reconstrução que o céu está fazendo dentro de você. Há vitórias que não são conquistadas pela força, mas pela dependência. Em um mundo onde tudo nos ensina a sermos autossuficientes, Deus nos convida a vencer de um jeito diferente, confiando inteiramente nele mesmo, quando suas instruções parecem estranhas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nos tornamos capazes de obedecer, mesmo sem entender. E é exatamente nesse lugar de rendição que as muralhas caem. Josué se viu diante de um desafio gigantesco, a cidade de Jericó fortemente protegida com muralhas altas e intransponíveis. Ela era impossível de ser vencida por estratégias humanas. Qualquer plano militar comum falharia ali, mas Deus não deu a Josué uma espada, deu-lhe uma ordem. A instrução era clara, mas inusitada. Por 6 dias, o povo deveria marchar ao redor da cidade em silêncio. No 7º dia dariam 7 voltas, e ao final tocariam as trombetas e gritariam. A Bíblia diz: tocai as trombetas, e o povo gritará, e o muro da cidade cairá abaixo. Josué 6:5. Essa ordem exigia mais do que coragem, exigia fé. Era uma estratégia que não fazia sentido à mente natural, mas que carregava um princípio eterno. A vitória espiritual vem pela obediência absoluta a Deus. Josué não tentou modificar as instruções, não buscou atalhos. Ele confiou. E porque confiou, o povo obedeceu. E quando obedeceram, os muros que pareciam inabaláveis vieram ao chão sem que uma única pedra fosse tocada pelas mãos deles. Esse ensino é poderoso porque nos mostra que muitas vezes as batalhas que enfrentamos hoje não são vencidas por esforço, mas por submissão. Não é sobre fazer mais, mas sobre ouvir mais. Colocar Deus em primeiro lugar é buscar a direção dele antes de elaborar o plano. É perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu faça isso? E estar disposto a seguir mesmo que a lógica diga o contrário. Na prática, isso pode se aplicar a diversas áreas da vida: finanças, relacionamentos, decisões familiares, ministério. Talvez Deus esteja pedindo silêncio quando tudo dentro de você quer se justificar. Talvez Ele esteja pedindo 7 voltas de perseverança antes do grito final. Talvez você já esteja no 6º dia da caminhada e esteja pensando em desistir. Mas o milagre só acontece para quem permanece até o último passo. Pense em uma muralha de concreto imponente e inabalável, mas por trás dela existe uma fraqueza invisível ao olho humano, a ausência da presença de Deus. Quando o povo de Israel marchava ao redor de Jericó, não era apenas um ritual, era uma declaração: nossa força vem do Senhor. Cada passo reafirmava a dependência.
E no sétimo dia, com o som da obediência, Deus moveu o sobrenatural. A vitória que vem do céu não segue a lógica da terra. E é por isso que quando colocamos Deus no centro, Ele nos guia por caminhos que talvez não façam sentido no início, mas que sempre nos levam à conquista. A muralha caiu, não porque eles gritaram, mas porque obedeceram. E é esse tipo de fé que sustenta o próximo passo da nossa jornada. Há momentos em que Deus não procura multidões. Ele procura um coração disponível, uma alma disposta a ficar de pé diante do céu, por outra que está prestes a cair. Ele procura alguém que diga: Senhor, usa minha voz para clamar minha lágrima como oferta, minhas palavras como ponte. Isso é intercessão. E mais do que uma prática espiritual, é um chamado urgente, intransferível e essencial. É um espaço entre a destruição e a misericórdia, onde Deus espera encontrar alguém que se coloque ali na brecha. Em Ezequiel 22:30, Deus declara algo profundo e doloroso. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. O problema não era a falta de voz profética, era a ausência de intercessão. A falta de alguém que em secreto chorasse pela nação, clamasse pela cidade, intercedesse pelas famílias, pedisse misericórdia por corações que nem sabiam que precisavam de perdão. Esse versículo nos chama para algo maior do que as próprias necessidades. Colocar Deus em primeiro lugar também significa carregar o fardo de outros diante dele. É ter sensibilidade espiritual para perceber que muitas vezes o silêncio de alguém é um pedido de socorro disfarçado, e que enquanto muitos esperam um milagre, Deus está esperando alguém que ore por esse milagre. Na prática, interceder é se levantar de madrugada por um filho distante, é clamar por vizinhos, por líderes, por autoridades, por desconhecidos. É sentir a dor do outro como se fosse sua e levar isso em oração até os pés de Deus. É abrir mão de alguns minutos do dia para se ajoelhar por alguém que talvez nunca vá saber disso, porque o intercessor não age por reconhecimento, age por compaixão. Pense em uma muralha rachada. Se a brecha não for tapada, o inimigo entra, e se ninguém se posicionar, a destruição é certa. Mas quando alguém se coloca ali, ainda que sozinho, a cidade é preservada. A intercessão é essa muralha viva. É o gesto de fé que impede o avanço do mal. É uma declaração silenciosa de guerra contra aquilo que quer destruir famílias, igrejas e destinos. E o mais impressionante é que quando intercedemos pelos outros, Deus age também por nós. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jó orou pelos amigos e foi restaurado. Moisés intercedeu por Israel e o povo foi poupado. Jesus intercede por nós até hoje à direita do Pai. A intercessão é o movimento mais próximo do coração de Deus, e Ele ainda está procurando quem o faça. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: "Eu confio no agir de Deus", e profetize essa verdade sobre sua vida. Ainda há mais para ser revelado, e o próximo passo pode ser o sopro que reacende sua fé. Permaneça comigo. Nem todo mundo ouve o mesmo tom da voz de Deus. Há verdades que ele não grita, ele sussurra. E só ouve quem está perto. A intimidade com Deus não é sobre frequentar um templo ou cumprir um ritual, mas sobre proximidade real. Coração colado no dele, mente atenta ao que o céu está dizendo em silêncio. Intimidade é o lugar onde segredos são compartilhados. E quem coloca Deus em primeiro lugar não apenas escuta ordens, recebe revelações. O salmista escreveu: "A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança." Salmos 25:14. Esse versículo não fala de uma fé superficial, fala de profundidade, de um relacionamento em que Deus não apenas abençoa, mas confia. E foi exatamente isso que João, o discípulo amado, experimentou. Ele não era apenas um seguidor, era íntimo. Reclinava a cabeça no peito de Jesus, escutava o que os outros não percebiam.
Estava próximo demais para perder qualquer detalhe da presença. Na ceia, enquanto todos se perguntavam quem trairia o mestre, foi João quem recebeu a revelação. E mais tarde, já idoso e exilado, foi a ele que Deus confiou o Apocalipse, a revelação das últimas coisas. Por quê? Porque quem vive perto escuta mais. E quem escuta mais entende melhor o que fazer com aquilo que ouviu. A intimidade abre os olhos espirituais e ativa discernimentos que não podem ser adquiridos por esforço, mas por permanência. Na prática, essa intimidade é cultivada no secreto. É no quarto, no silêncio, na leitura da palavra, na adoração sem pressa. É quando você dobra os joelhos, não para pedir, mas para estar com Ele. É quando você começa a sentir que o tempo com Deus não é uma tarefa, mas um encontro esperado. É o ponto em que a oração deixa de ser monólogo e se torna conversa. E nessa conversa, Deus revela mais do que direção, revela identidade. Pense em alguém que recebe uma carta importante, mas está com pressa demais para abrir. Deixa sobre a mesa e esquece. O conteúdo está lá, mas não é acessado. Agora imagine alguém que, ao receber a mesma carta, senta, respira fundo e lê cada palavra com atenção. Essa pessoa entende o que foi enviado. Assim também é com as revelações de Deus. Elas não estão escondidas, mas só são entregues a quem está disposto a parar para ouvir. João, por estar perto, viu a cruz de perto, recebeu Maria como sua mãe e escutou palavras exclusivas de Jesus no Calvário. E mais tarde foi levado a dimensões celestiais, em visões que moldam até hoje a compreensão profética da Igreja. Essa não é uma posição reservada para alguns, é uma consequência para todos que escolhem colocar Deus em primeiro lugar. A revelação pessoal é uma promessa para os íntimos. E os íntimos são aqueles que não buscam apenas o que Deus pode fazer, mas quem Ele é. O próximo passo desta jornada revelará ainda mais sobre como a intimidade pode ser vivida no cotidiano. Fique atento, o céu continua falando. Algumas das maiores respostas do céu começam com direções que parecem improváveis. A obediência verdadeira não espera explicações, não pede garantias, não calcula riscos. Ela simplesmente responde. E quando Deus está em primeiro lugar, o coração aprende a ouvir e obedecer com prontidão, mesmo que o caminho leve ao desconhecido. É nessa disposição que o céu se move, que destinos são transformados e que encontros divinamente orquestrados acontecem. Felipe estava no meio de um grande avivamento em Samaria. Milagres aconteciam, multidões se convertiam, a presença de Deus era palpável. Era o tipo de cenário que qualquer líder gostaria de permanecer. Mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo lhe dá uma ordem inesperada. Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos 8:26. Não fazia sentido sair de um ambiente frutífero para ir ao deserto. Mas Felipe não hesita, ele vai. E é nesse deserto que ele encontra um único homem, o eunuco etíope, alguém influente, responsável por riquezas, mas sedento de entendimento espiritual. Estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não compreendia o que lia. Felipe se aproxima, começa a explicar, e naquele mesmo dia, aquele homem é batizado. Uma alma, um encontro, um propósito eterno cumprido, porque alguém decidiu obedecer sem questionar. Essa história nos ensina que a obediência ao Espírito Santo não é medida pela lógica, mas pela fé. Felipe não viu números, mas viu propósito. Ele entendeu que o valor de uma alma vale mais que o conforto de uma multidão. E essa sensibilidade só é possível quando Deus ocupa o centro das prioridades. Quando colocamos Ele em primeiro, não nos guiamos por aparência, mas por direção. Na prática, isso significa estar pronto para mudar planos, se Deus pedir. É ser flexível à voz do Espírito. É abrir mão do que parece vantajoso para seguir aquilo que é eterno. Talvez Deus te peça para ligar para alguém que você não fala há anos, ou para visitar um lugar sem motivo aparente. Talvez te leve a falar de Jesus para alguém no supermercado,
ou parar tudo para orar por uma pessoa específica. Obediência é isso, é fé em movimento. Pense em uma peça num tabuleiro de xadrez. Às vezes um movimento discreto muda todo o jogo. Deus vê o tabuleiro inteiro. E quando ele diz vai, mesmo que o destino pareça deserto, há sempre um propósito escondido na instrução. Aquele eunuco não era qualquer um. Ele levou a mensagem de Jesus para um novo território. Tudo começou com a obediência de um homem que deixou o avivamento para seguir o comando do céu. Quando colocamos Deus no centro, aprendemos a confiar que cada passo ordenado tem peso eterno, e a nossa simples obediência pode se tornar o elo que liga céus e destinos. No próximo ponto vamos ver como até o silêncio de Deus pode conter direção. Fique atento, ele continua conduzindo cada detalhe. O silêncio de Deus pode ser um dos lugares mais desconfortáveis para a alma. Estamos acostumados a buscar respostas imediatas, sinais visíveis, confirmações diretas. Mas há momentos em que o céu parece mudo. As orações sobem, mas não voltam com respostas. O coração clama, mas não escuta retorno. E nesses períodos, a fé é colocada à prova. Não pelo que sentimos, mas por aquilo que decidimos crer, mesmo quando não sentimos nada. Jó conheceu bem esse tipo de silêncio. Ele não apenas perdeu seus bens, sua saúde, e seus filhos, perdeu também a percepção da presença de Deus. Em meio à dor, ele declarou: eis que vou adiante, e não o vejo, e atrás, mas não o percebo. Jó 23, 8, 9. Jó procurava por Deus em todas as direções, mas parecia que o Senhor havia se escondido. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele não negou sua fé, porque embora não sentisse Deus, ele sabia que Deus ainda estava lá. Essa confiança é o que define uma fé madura. Colocar Deus em primeiro lugar não é depender de sensações, mas de convicções. É saber que o Pai trabalha, mesmo quando o Filho não entende. É crer que o silêncio não é ausência, mas preparação. Que há coisas que só são moldadas em nós quando a voz do céu se aquieta. E muitas vezes, é nesse silêncio que a raiz da fé se aprofunda. Na prática, confiar no silêncio de Deus é continuar buscando mesmo sem respostas. É manter a rotina de oração mesmo quando a alma está seca. É seguir obedecendo quando tudo em volta parece parado. É entender que o silêncio de Deus nunca é desprezo, mas um convite à confiança. Ele está construindo algo que ainda não conseguimos ver, mas que no tempo certo será revelado. Imagine um artista trabalhando por trás de uma cortina. O público não vê, não ouve, não entende o que está sendo feito, mas nos bastidores ele está moldando a obra-prima. Assim é o silêncio de Deus. O palco parece vazio, mas nos bastidores o Pai está operando com precisão, e no momento certo, ele revela o que estava sendo preparado o tempo todo. Jó, mesmo sem entender, permaneceu. Ele não teve todas as respostas, mas teve sua fé refinada. E no final, viu Deus com os próprios olhos. A mesma boca que questionou em dor, foi a boca que declarou com humildade: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O silêncio o levou para um novo nível de intimidade. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. O que vem a seguir vai te ajudar a entender que até o que parece sem sentido pode ser parte do plano perfeito. Permaneça a uma revelação prestes a chegar. Nem sempre o milagre começa com abundância. Muitas vezes ele nasce do pouco que temos nas mãos. Quando decidimos colocar esse pouco nas mãos de Deus, a fé verdadeira não espera sobrar para doar. Ela entrega enquanto ainda parece faltar. E é nesse gesto de rendição que a multiplicação começa. O que parece insuficiente aos olhos humanos se transforma em abundância quando é consagrado pelo céu. Foi isso que aconteceu no famoso episódio da multiplicação dos pães. A multidão era grande, a fome era real, e os recursos eram mínimos: apenas 5 pães e 2 peixes, um lanche de menino, insignificante aos olhos naturais. Mas Jesus não desprezou a oferta. A Bíblia diz:
Então Jesus tomou os pães, deu graças. João 6:11. Ele pegou o que havia sido entregue, agradeceu e partiu. E a partir disso, o milagre aconteceu. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O ponto-chave aqui não está apenas no que foi entregue, mas em quem entregou. Um menino que poderia ter guardado para si, que poderia ter pensado: isso não vai fazer diferença. Escolheu entregar. E esse gesto simples e sincero ativou o sobrenatural. Colocar Deus em primeiro lugar é isso. É oferecer o que temos, mesmo que pareça pouco, sabendo que nas mãos dele, o pouco se torna muito. Na vida cotidiana, isso pode se traduzir em tempo, em talentos, em recursos. Talvez você ache que sua oração é fraca, que sua oferta é pequena, que seu serviço é simples demais. Mas quando feito com fé e entregue com coração, Deus honra. Ele não precisa de quantidade, ele busca a qualidade da entrega. Ele busca corações dispostos a dizer: isso é tudo que tenho, mas é teu. Pense em um campo sendo cultivado. A semente sozinha não tem beleza nem força, mas quando é lançada na terra, quando é enterrada, quando morre para si, ela gera fruto. A multiplicação não começa quando seguramos, mas quando liberamos, quando deixamos ir. Deus faz crescer, e esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quando entregamos nossos planos, nossas dores, nossos dons, nossas limitações, Deus pega isso, dá graças e transforma. A multiplicação começa na rendição. Jesus não multiplicou pães que ficaram guardados. Ele multiplicou os que foram entregues. Isso revela o coração do reino. Aquilo que damos a Deus com fé, Ele devolve em forma de milagre. E o que é ainda mais bonito é que a multiplicação não abençoa apenas quem entrega, ela sacia uma multidão. O menino talvez não tenha entendido tudo o que estava acontecendo, mas ele confiou. E por causa da sua entrega, milhares foram alimentados. Talvez o que você tenha nas mãos hoje pareça pequeno demais. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o que é simples se torna resposta para muitos. E essa verdade abre espaço para o que vem a seguir, quando até os vales mais escuros se tornam chão sagrado para a presença de Deus. Continue, o próximo passo é tão profundo quanto necessário. A escuridão tem o poder de distorcer o que está ao nosso redor. Nos vales mais profundos da vida, quando a dor aperta, quando o medo sussurra, é fácil acreditar que estamos sozinhos. Mas há uma verdade que sustenta quem coloca Deus em primeiro lugar: Ele não abandona. Mesmo quando tudo parece sombrio, mesmo quando não conseguimos ver um palmo à frente, a presença de Deus continua sendo a luz que não apaga. E é essa presença que sustenta, que acalma e que guia. Davi, o autor do Salmo 23, conhecia bem os perigos da vida. Ele enfrentou leões, ursos gigantes e perseguições. Teve dias de palácio e noites em cavernas. Mas mesmo depois de tantas batalhas, ele declarou com convicção: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Ele não disse que Deus o livraria do vale, mas que estaria com ele dentro dele. Essa é a promessa não de caminho fácil, mas de companhia fiel. A expressão vale da sombra da morte representa os momentos em que tudo parece ameaçar nossa esperança. É o diagnóstico inesperado, a perda repentina, a traição que machuca, a solidão que pesa. Nesses momentos é comum a sensação de abandono, de ausência, de silêncio divino. Mas Davi nos lembra que o que define o vale não é o que sentimos, mas quem está conosco. E quando Deus é o centro da nossa confiança, a presença dele se torna mais real do que qualquer ameaça. Na prática, isso significa aprender a confiar mesmo sem entender. É saber que a mão que nos conduz nos campos verdejantes é a mesma que segura firme quando tudo se escurece. É não permitir que o medo dite o rumo, mas deixar que a certeza da companhia divina guie cada passo. É orar mesmo quando o coração está apertado, adorar mesmo sem respostas, continuar caminhando, mesmo com lágrimas nos olhos.
Pense em uma criança caminhando com o pai durante a noite. Ela pode não entender a escuridão, pode não ver o caminho, mas enquanto segura a mão do pai, ela segue em paz. Assim também é com aqueles que confiam em Deus. A presença dele não depende da luz externa, mas da verdade interna. E essa presença transforma o vale em altar, o medo em fé, a dor em amadurecimento. O vale não tem a palavra final. Ele é um lugar de passagem, não de permanência. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, descobrimos que mesmo o chão frio do vale pode se tornar firmeza para os pés. Não porque o cenário mudou, mas porque a certeza da presença nos manteve de pé. E quando saímos do vale, saímos mais fortes, mais profundos e mais conscientes de quem caminha conosco. E é exatamente essa presença que nos prepara para aquilo que vem a seguir. O próximo passo revela como o tempo do processo pode ser o molde do propósito. Fique comigo, ainda há mais para ser revelado. Existem promessas que brilham no espírito desde o começo, mas o que poucos falam é que entre a promessa e o cumprimento há um processo. E o processo muitas vezes dói. É confuso, solitário, exigente. Mas é também nesse espaço que Deus nos molda, nos alinha, nos fortalece. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o que parece punição se revela como preparação. O que parecia atraso se mostra lapidação. E ninguém entendeu isso tão profundamente quanto José. Ele sonhou alto, viu-se em posição de honra, viu seus irmãos se curvando diante dele, sentiu a grandeza de um chamado. Mas logo após o sonho veio a realidade do processo. José foi jogado numa cisterna, vendido como escravo, caluniado, injustamente preso sem culpa. Por anos ele foi esquecido, negligenciado, desvalorizado. Aos olhos humanos tudo indicava fracasso, mas o céu tinha outro plano. Depois de tantos anos de dor, José encontra seus irmãos e diz uma das declarações mais impactantes da Bíblia: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Ele não nega a dor, não ignora o sofrimento, mas reconhece que por trás de tudo havia uma mão soberana conduzindo cada detalhe. E essa consciência só é possível quando Deus está no centro, quando mesmo na prisão, o coração continua conectado com o céu. Na prática, entender o processo é aceitar que nem tudo vai fazer sentido agora. É confiar que as demoras de Deus não são negativas, mas estratégias de maturação. O ouro não brilha antes de passar pelo fogo. A árvore não frutifica antes de crescer em silêncio. O trono de José não veio por mérito, veio por resistência, por ter permanecido fiel mesmo quando não havia aplauso, mesmo quando ninguém via. Pense em um escultor diante de uma pedra bruta. Cada martelada parece agressiva, mas é necessária. Cada lasca que cai revela a forma escondida. Assim é Deus conosco. Ele vê além enquanto nós enxergamos apenas a superfície. Ele já contempla o resultado final. E quando ele molda, ele não erra, ele não desperdiça dor. Cada parte do processo tem propósito. Cada lágrima carrega lição. Cada queda gera fortalecimento. José não se tornou governador do Egito por acaso. Ele passou pelo vale para que no topo soubesse exatamente como sustentar o peso do chamado. Deus o preparou nos bastidores, lapidou seu caráter, treinou sua sensibilidade, amadureceu sua fé. E quando chegou o tempo certo, nada e ninguém pôde impedir a exaltação. Porque quem é moldado por Deus não precisa se promover. O próprio céu se encarrega de erguer quem passou pelo processo com o coração no lugar certo. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. Porque o que ainda vem é uma palavra que vai tocar o seu espírito de forma profunda. Permaneça comigo, o próximo passo vai selar aquilo que Deus já começou a trabalhar dentro de você. A maior prova de maturidade espiritual não está em nunca cair, mas em saber como se levantar. Não há força maior do que a de um coração que, mesmo em pedaços, escolhe voltar para Deus com sinceridade. Em um mundo que valoriza a aparência, postura e perfeição, Deus continua sendo atraído por um coração quebrantado.
Ele não se impressiona com performance. Ele responde à humildade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conheceu tanto a glória quanto o abismo. Foi pastor de ovelhas, venceu gigantes. Foi ungido rei, compôs salmos que até hoje alimentam a alma. Mas também caiu, cometeu adultério, foi responsável por uma morte e tentou esconder o erro por um tempo. Ele viveu com o peso da culpa. Mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, Davi não justificou, não acusou, não fugiu. Ele se dobrou diante do Senhor. E desse lugar de arrependimento profundo, nasceu o Salmo 51, uma oração de quem reconhece que a única restauração possível está na presença de Deus. Ele escreve: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Esse versículo não é apenas um pedido, é uma certeza. Deus nunca rejeita quem se entrega com verdade. O quebrantamento não é fraqueza, é acesso. É a chave que abre a porta da restauração. Enquanto o orgulho constrói muralhas, a humildade constrói pontes para o céu. E Davi entendeu isso. Colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos dele, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando falhamos. É saber que a presença dele não é um prêmio para os fortes, mas um refúgio para os quebrados. É rasgar o coração, não a roupa. É orar com verdade, não com formalidade. Porque Deus não responde a máscaras, ele responde à verdade. Na prática, viver isso pode significar admitir nossos erros diante de Deus sem filtro. É parar de justificar o que sabemos que precisa ser confessado. É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu falhei, mas estou aqui porque sei que só o teu perdão pode me levantar. E mais do que isso, é permitir que ele nos transforme de dentro para fora. Porque arrependimento genuíno gera mudança visível. Pense em um vaso rachado. Muitos jogariam fora, mas o oleiro experiente vê ali uma nova possibilidade. Ele não descarta, ele restaura. E muitas vezes usa o próprio ouro para selar as rachaduras. O vaso restaurado com marcas visíveis carrega ainda mais valor. Assim é com Deus. Ele não apenas perdoa, ele usa as marcas como testemunho de graça. E quem já foi restaurado por ele carrega algo que ninguém pode tirar a consciência do quanto é amado, mesmo com falhas. Nada nessa vida acontece sem um propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa, então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: eu creio, Senhor, e declare que está pronto para essa nova fase. O que vem a seguir é mais do que continuação, é um novo nível de entrega. Fique comigo, o próximo passo vai te revelar algo ainda mais profundo. O que acabamos de refletir nos mostra que por mais que tenhamos falhado, Deus não se afasta, ele se aproxima. Um coração quebrantado não afasta a presença, ele a atrai. E quando reconhecemos nossa dependência, quando paramos de resistir e começamos a nos render, o céu se abre para nos restaurar. Este é o momento de parar, respirar e deixar Deus ocupar o lugar que sempre foi dele. A transformação começa no instante em que dizemos: Senhor, eu preciso de ti. Lembre-se da promessa: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Jesus não nos chama quando estamos fortes, ele nos chama quando estamos exaustos. Não exige perfeição, apenas rendição. Ele não quer o que você tem de melhor, ele quer tudo, exatamente como está. E é nessa entrega que a renovação acontece. Agora vamos juntos orar, entregando nossas preocupações, dores, sonhos e decisões ao Senhor. Confie que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Abra o seu coração, silencie sua alma, permita que a presença de Deus te envolva neste momento. Porque o que Ele quer fazer agora vai além das palavras. Ele quer tocar você. Pai amado, tua palavra nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é com essa esperança que nos aproximamos de ti agora. Depois de tudo o que refletimos, entendemos que te colocar em primeiro lugar não é apenas uma decisão religiosa,
mas uma transformação profunda. Um alinhamento espiritual que muda nossas escolhas, nossas prioridades, nosso coração. Neste momento queremos te reconhecer como Senhor absoluto da nossa vida. Tu és o centro, e nada faz sentido longe da tua presença. Te agradecemos, Senhor, por cada ensinamento que foi derramado até aqui, por cada verdade revelada, por cada direção clara, por cada toque do teu Espírito em meio às palavras. Obrigado por nos mostrar que o Senhor nunca desiste de nós, mesmo quando tropeçamos. Obrigado por renovar nossa visão, por nos lembrar que o processo tem propósito, que o vale não é o fim, e que a tua graça sempre nos alcança. Te pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para viver essa verdade, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua vontade. Ensina-nos a confiar, quando não enxergamos, a obedecer, quando não compreendemos, a perseverar, quando tudo nos empurra para o desânimo. Dá-nos coragem para te colocar no centro mesmo em meio às pressões, mesmo diante dos medos, mesmo quando tudo nos convida a seguir nossos próprios caminhos. Intercedemos agora, Senhor, por cada pessoa que está orando conosco neste momento, por aqueles que se sentem fracos, que sejam fortalecidos, por aqueles que enfrentam enfermidades, que recebam cura, pelos que estão vivendo luto ou abandono, que sejam consolados pela tua paz, pelas famílias que estão em conflito, que o teu amor restaure vínculos quebrados, pelos lares que enfrentam crises financeiras, que a provisão venha do alto, que toda ansiedade, desespero e solidão se dissolvam na tua presença. Nada é impossível para ti. Tire agora, Senhor, alguns segundos para ouvir o que cada coração está te dizendo em silêncio, cada lágrima, cada sussurro, cada nome mencionado em oração neste instante. Que tudo suba ao teu trono, como cheiro suave, que cada pedido seja acolhido com amor, segundo a tua perfeita vontade. Entregamos, Pai, tudo nas tuas mãos. Nossos planos, nossas angústias, nossos projetos, nossos relacionamentos. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, nos proteja. Que a nossa vida reflita a tua luz, que o nosso coração bata no ritmo da tua vontade. Queremos viver para ti e por ti. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que mesmo após esta oração, a tua presença continue nos envolvendo, nos guiando e nos ensinando a viver uma fé viva, prática e cheia de frutos. Oramos com gratidão e confiança em nome de Jesus. Amém. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão pontual, é um estilo de vida que transforma cada detalhe do nosso caminho. É sobre reorganizar prioridades, redirecionar o coração e permitir que tudo comece nele. Durante este vídeo, percorremos uma jornada de fé, quebrantamento, direção e revelação. Vimos que não importa onde você esteja agora ou o que tenha acontecido até aqui, quando Deus assume o centro, o ordinário se torna extraordinário, o que era deserto se transforma em campo fértil, e até as quedas ganham sentido. Talvez em vários momentos você tenha se visto nas histórias que abordamos. Talvez Deus tenha falado com você em silêncio, através de uma lembrança, uma palavra, uma dor que você vinha escondendo. E sabe por quê? Porque essa mensagem foi preparada para você. Deus te escolheu para ouvir isso hoje, não por acaso, mas por amor. Agora pense por um instante o que significa para você viver a partir desse ensinamento. O que vai mudar hoje, na forma como você enxerga sua caminhada com Deus. Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui. Quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Mas mais do que isso, eu quero te conhecer melhor. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. E se sentir no coração, compartilhe o que tem vivido, que momento você está enfrentando, como Deus tem falado com você. Deixe seu testemunho, seu pedido de oração ou uma palavra de fé. Esse espaço é mais do que um canal, é uma comunidade de fé, e a sua história importa tanto para Deus quanto para nós.
Vamos caminhar juntos em oração, apoio e edificação mútua. Essa é só uma parte da caminhada. No próximo vídeo deste canal, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus, como discernir sua voz nos detalhes da rotina e como experimentar o poder transformador dos seus planos. Vamos falar de práticas simples que geram conexões eternas de decisões que parecem pequenas, mas que movem o céu. Você não pode perder essa oportunidade. O próximo passo da sua jornada está a um clique de distância. É mais uma peça desse quebra-cabeça que o céu está montando dentro de você. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui porque Deus ainda tem muito mais para falar com você. Lembre-se,